Vamos agora para o nosso convidado. Bora. Programa hoje cheio de atrações. Então pode rodar, por favor. No programa de hoje, um dos maiores cardiologistas dessa nação. Verdade. O homem já foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ex-ministro da Saúde. Verdade. Haja coração, amigo. Palmas para o doutor Marcelo Queiroga. Fala, doutor. Tá aqui o doutor ao livro. Queiroga, o homem, o médico e a pandemia. O Queiroga, você foi ministro lá um tempo, né? Isso. Naquela época da pandemia, que foi um terror. Certo. E agora? Ninguém mais falou da pandemia. Tá, ainda estão lá na Europa, estão falando das vacinas. Agora é bem. Estão falando das vacinas, tal, tá? A mesma narrativa de sempre. Isso. Emílio. Porque do ponto de vista prático, eu assumi o Ministério da Saúde por uma convocação do presidente Bolsonaro no dia 23 de março de 2021. Era o pior momento da pandemia, 3.600 óbitos por dia, e no dia 23 de maio de 2022, quer dizer, pouco mais de um ano, nós encerramos a emergência de saúde pública decorrente da Covid no Brasil, um ano antes da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, pegamos a bola no meio campo, olhamos os jogadores, tocamos preferencialmente para a direita para que pudéssemos resolver essa situação da emergência. E o que se viu depois disso, e antes e durante, foi só a narrativa dessa gente da esquerda. Ô ministro, e na sua opinião, em que momento foi polarizada a pandemia, na sua opinião? Não, foi politizado em todo o mundo, né? Não foi só aqui no Brasil. Agora, no Brasil isso foi muito intenso, né? Porque o governo do presidente Bolsonaro era um governo disruptivo, era um governo anti-establishment, e ele não aceitou essa receita de bolo que se preparou a nível mundial para se aplicar aqui no Brasil. Ele estava certo. Vocês vejam agora que os dados do IBGE mostrou que entre 2020 e 2021 o governo Bolsonaro tirou 16 milhões de brasileiros da linha da pobreza, né? Ao contrário do que o Barba disse na época da campanha, que tinha 30 milhões de pessoas morrendo de fome, né? Ele diz, por exemplo, que se Bolsonaro tivesse tomado vacina, eles dizem, né? A campanha teria sido um sucesso. Aliás, a nossa campanha foi uma das mais bem-sucedidas do mundo. E esse indivíduo tomou vacina, e depois que ele tomou vacina, o nível de vacinação do Brasil caiu. Ou seja, as pessoas não acreditam nele. Ou seja, hoje somente 17% dos brasileiros tomaram a vacina bivalente. Aliás, vacina essa comprada no governo Bolsonaro. Até a vacina que o presidente Lula tomou foi comprada pelo Bolsonaro. Então, mas ali começou o consórcio da imprensa também, que ferrou, né? Consórcio, uns especialistas que nunca tinham publicado sequer um artigo sobre vacina, sobre Covid, né? Todo dia na televisão, reclamando que não tinha vacina. E do ponto de vista prático, quando nós assumimos o Ministério da Saúde, eram 300 mil doses aplicadas por dia, e eu, na primeira entrevista coletiva, eu disse, até o final de março, nós vamos aplicar 1 milhão de doses, porque nós assumimos compromisso com metas e cumprimos meta, ao contrário daqueles governos que não tinham meta e depois diziam que ia dobrar a meta. E tinha o Calcinha também, né? Entrou numa guerra política. O Calcinha também brigou. Você sabe que eu fui visitar o Butantan aqui na época, né? E aí o presidente do Butantan era o Dimas Covas. Ele mostrou lá a linha de fabricação da vacina. Aí tem aquelas roupas que são folgadas. Daí eu perguntei pra ele, o que é que tu faz quando o Dória vem aqui? Aperta a calça com alfaiate. Agora, você sabe que essa vacina, a Calcinha, até agora Não saiu. Não saiu. Por sinal, o registro foi cancelado na Anvisa, né? Porque o registro era o registro emergencial. Então, mas ela não virou uma vacina. Então, é uma vacina que foi útil. Pô, mas gente época, tomou, né? Era um registro emergencial. Mas por que ela não virou? Se ela é útil, por que ela não virou? Então, ela foi útil naquele tempo porque nós não tínhamos vacinas suficientes. Mas né? Existia isso? uma exiguidade de vacinas no mundo todo. É uma tecnologia antiga, é a tecnologia do vírus inativado, é uma tecnologia segura, porém a eficácia é limitada, né? Então, ao longo do tempo... também é antiga, né? Não, a da AstraZeneca é a técnica do vetor viral recombinante. Aliás, foi motivo de uma transferência
transferência tecnológica. O governo Bolsonaro operacionalizou uma transferência de tecnologia para fazer essa vacina da AstraZeneca na Fiocruz com o IFA nacional. Investimos 1,9 bilhão de reais. Infelizmente, a Fiocruz não desenvolveu essa vacina, de tal sorte que não temos as vacinas ditas atualizadas ou as vacinas bivalentes da AstraZeneca. Isso, em parte, foi porque a indústria Pfizer, que na realidade ela comercializa a vacina da BioNTech, que é uma indústria alemã, ela ganhou a guerra da concorrência a nível mundial. Então começaram a partir de agosto, setembro de 2022, a querer as tais vacinas atualizadas, que não tinha registro na Anvisa. O que aconteceu? As pessoas começaram a não procurar mais a vacinação por conta da promessa de uma vacina atualizada que ia agir nas variantes, né? Tinha até uma variante dessa Ômicron chamada BQ. Não sei como eles não disseram que a variante era Bolsonaro-Queiroga. Aproveitando que você é da área da saúde, como o senhor enxerga hoje o Covid e se é preciso ou não continuar a vacinação? Porque é uma discussão, né, para tomar a vacina novamente. Bom, o caráter pandêmico da doença cessou, né? Hoje em dia, mais de 95% da população já teve contato com o vírus, de forma que os casos de Covid hoje, eles são muito menos graves do que aqueles que aconteceram na primeira onda e na segunda onda. A vacinação, segundo a OMS, e nós compartilhamos desse entendimento, deve ser reservada àqueles indivíduos de maior risco, né? Para as pessoas acima de 60 anos ou com comorbidades. Com isso eu quero dizer que eu não concordo com essa obrigatoriedade da vacina para bebês de 6 meses a 4 anos. Não tem assim, uma base científica e tampouco outros países colocaram como mandatória essa vacina. Sim, na União Europeia é só para velho, acima de 60. Porque corre risco. Só para velho. Criança não. Que se der algum problema já vai então, rápido. As crianças... Posso fazer um break? Posso fazer um break? Claro. Eu vou fazer um break rápido só para a Rede Rádio. A gente está aqui com... Foi ministro da Saúde. Tá no Instagram, para você seguir, é Marcelo Queiroga. Tá aqui o livro do Queiroga. Tá aqui, ó. Marcelo Queiroga conversando com a gente. E parece que será candidato. João Pessoa, candidato. Candidato, daqui a pouco. Isso, tô ligado. Faz o break aí, Reginaldinho. Candidato à prefeitura de João Pessoa pelo PL. E a política, hein, Queiroga? Como é que você está vendo agora? O Dinão já sumiu lá, o Moro abraçou o Dino. O que você achou do Moro? O que está acontecendo nesse país, ô Queiroga? Fala pra mim. Se falava da judicialização da política, né? Agora a gente está vendo a politização da justiça, né? Tudo se judicializa nesse país. A gente viu que durante a pandemia tudo foi judicializado, né? Porque esses famigerados partidos de esquerda ingressavam sistematicamente com a DPF, né? A arguição de descumprimento de preceito fundamental, e acabava a questão sendo levada ao STF, né? Que na realidade não é área técnica. Sim, não manjam nada, né? Eles não entendem nada disso. Né? E acabam os ministros do STF buscando consultoria, às vezes, com seus médicos. Mas aquilo ferrou privados, vocês, né, não Queiroga? É muito legal isso. Aquilo ferrou vocês, né? Porque o cara, ele falava o seguinte, era sexta-feira, ele falava, você tem 24 horas para responder isso para mim. Ô, Queiroga, chegava lá, o oficial de justiça lá, chegava lá, você tem 24 horas para me responder isso à noite. Nós tivemos, você já imaginou um bom relacionamento, Emílio, com o STF. Essas ações da pandemia estavam concentradas com o ministro Ricardo Lewandowski, que é alguém experiente, era um ministro... Era o decano da corte, né? E nós tínhamos um relacionamento bom com ele, de tal sorte que as coisas fluíram, pelo menos em relação a mim, de uma maneira satisfatória. Mesmo em relação à questão das vacinas de crianças de 5 a 11 anos, que quiseram dizer que nós atrasamos essa vacina, né? Eu até recebi um apelido de Queirodes, né? Em alusão a Herodes, que do ponto de vista prático, nós oferecemos a vacina para todos aqueles que quisessem tomar. E fizemos uma audiência pública para discutir essa vacinação. Aí disseram que eu estava convidando pessoas anti-vax. Eu digo, não, eu estou convidando as várias correntes do pensamento científico para discutir o assunto. E as vacinas foram colocadas e o STF mandou isso tudo para o arquivo. Porque não tem fundamento, só narrativa, o tempo inteiro. Mas politicamente isso foi ruim. Politicamente né? desgasta. Pois é. Desgasta, mas a gente tem que estar preparado para isso. Né? Quem não tem coragem de enfrentar esses desafios, é bom nem assumir o Ministério da Saúde, né? Teve colegas até que ficaram muito pouco lá, né? Sim.
Eu até brinco. Quem é agora é ministra, né? Agora é ministra. Ela fez uma live aí com o atual presidente. Vocês viram a live? Não, dizendo que nós destruímos o SUS, que éramos anti-vacina, não é? Tudo retórica, não é? Porque essa senhora, durante o período que eu estive no ministério, ela era presidente da Fiocruz e ela nunca me fez essas queixas. A bem da verdade. Daí, do ponto de vista prático, quem destruiu o SUS foi o governo do PT. Não é? Pra você ter uma ideia, de 2008 a 2018, só não ficou pior porque o Temer chegou lá e deu uma melhorada, essa gente fechou 40 mil leitos. A metade de leite de criança. E para obstetrícia também, psiquiatria. Aí vai reclamar de saúde mental. Tá achando que os brasileiros são débeis mentais? Francamente, porque na realidade eles fecharam os leitos. E nós abrimos leitos. Leitos de UTI, eram 23 mil leitos de UTI. No pico da pandemia, nós chegamos a ter 46 mil leitos habilitados. Distribuímos 17 mil respiradores. E deixamos um legado de 7 mil leitos de terapia intensiva para o Sistema Único de Saúde. Então, quem destruiu o sistema de saúde foi o PT. O que os caras ganharam dinheiro aí com esses respiradores? Agora me fala uma coisa, você que foi ministro lá, pô, tem um papo que dizem, também não sei se é verdade ou não, que eles falavam o seguinte: quando morria alguém e o cara colocava lá, morreu de Covid, o hospital ganhava um X de grana. Isso é verdade ou é mentira? Bom, os pacientes que internavam por Covid, por exemplo, em UTI, o custo desse paciente era maior. Então a diária hospitalar era remunerada a um valor maior. Então é por isso que surge essa afirmação, não é? Mas é verdade? Bom, eventualmente pode existir fraudes, as pessoas colocarem o indivíduo com diagnóstico de Covid sem, não, mas não, sem como é que chama? Causa. Da IH? Não sei. Bom, a questão, não, o que eles falam é o seguinte, que morreu muita gente de Covid, porque o cara ia pro hospital e morria de uma outra coisa. Sim. Aí o próprio cara colocava Covid no documento de óbito. No óbito. Ele colocava Covid, aí ia um dinheiro X pro hospital e ia um dinheiro a mais porque morreu de Covid. Também não me falaram muito também. Isso. Há uma miríade mas de também falam muito, né? Porque há pessoas, por exemplo, o indivíduo com problema cardíaco, né, que foi a comorbidade mais relacionada com óbito em indivíduos com Covid. Ele morria, às vezes, da doença cardíaca, mas estava com Covid. E o diagnóstico era Covid. Então tem essas questões todas que, naturalmente, a história vai mostrar quando se fizerem. E agora essas mortes súbitas? Que é o coração, né? Bom, a morte súbita... Não tem alguma coisa a ver, A principal causa de morte súbita é de origem cardíaca. Sempre foi, né? E doenças cardíacas sempre foi a principal causa de óbito. No Brasil, são cerca de 400 mil óbitos por ano. Esse ano, o ano 2022, no mundo foram 22 milhões de óbitos por doenças cardiovasculares. Agora, tem aqueles que querem atribuir um excesso de óbitos em função de eventos adversos relacionados à vacina, né? E isso cria uma celeuma. Há nos Estados Unidos grupos que são muito contrários à vacina. Na minha opinião, as vacinas foram fundamentais naquele momento. Funcionou. Funcionou. Hoje, menos importante, porque a doença mudou, quer dizer, a letalidade do vírus mudou. Lembrar que o vírus, ele leva a problema cardíaco. Independente da vacina, o vírus pode levar a miocardite, o vírus pode levar a síndromes coronarianas agudas, pode levar a acidente vascular cerebral. E essa doença Covid, na forma grave, é uma doença grave, que requer uma estrutura hospitalar adequada. É por isso que nós tivemos no mundo todo tantos óbitos. E a assistência hospitalar, assistência especializada à saúde no Brasil, o PT, esse famigerado partido de esquerda, destruiu o Sistema Único de Saúde. E não foi só em relação ao Sistema Único de Saúde, não. O setor privado também não foi essas maravilhas. Eu estou vendo o SAMI aí, e nesse livro aqui, na página 328, eu falo sobre a saúde privada. Não é porque na saúde privada, 50 milhões de brasileiros são atendidos pela saúde privada. E o que aconteceu de 98 para cá? Nós tínhamos 2 mil operadoras, hoje a gente tem 700. Ou seja, essa gente se funde para fuder com a gente. Essa é a realidade. Então, do ponto de vista prático, aumenta o custo do plano de saúde para o indivíduo. Não temos os resultados do ponto de vista prático em relação a dados que possam, por exemplo, fazer com que possamos fazer uma comparação entre o que acontece no setor público e no setor privado. A atenção primária do SUS é 1000 vezes melhor do que a do setor privado. Você é atendido pelo SUS?
Se eu sou atendido pelo SUS, eu tenho, naturalmente, tenho um plano de saúde, mas sou atendido pelo SUS. E as pessoas são atendidas pelo SUS e não sabem. Por exemplo, quando você toma vacina, está sendo atendido. Quando você toma vacina. Quando você faz um transplante de órgão, está sendo atendido pelo SUS. Mas me fala uma coisa, o SUS depende muito da cidade onde ele está. Porque quem administra é o prefeito. Se o prefeito, se tem um prefeito da cidade que gosta de saúde, é espetacular o atendimento. É espetacular. Se ele gosta de saúde, o centro de saúde é bom, o hospital é bom. Quer dizer, não é um Einstein, essas coisas, mas ele funciona direitinho. Mas depende da localidade, né? E esse é que é o negócio. Porque tem muito dinheiro. Essa é a lógica do sistema de saúde, que é a sua descentralização. Então, nós temos 5.570 municípios no Brasil e temos 48 mil unidades básicas de saúde. Aí o que acontece? Quando tem a saúde boa, das outras regiões aqui, todo mundo quer ir naquele hospital. E aí lota o hospital. Aí lota o hospital. É isso aí. Está errado isso aí. Isso aí é a cultura, Emílio. É a cultura hospitalocêntrica do brasileiro. Sente alguma coisa, vai para o hospital. Na realidade, o custo é muito temos que levar as pessoas para a unidade básica de saúde. Temos que ter eficiência. É por isso que o governo do presidente Bolsonaro criou a Secretaria de Atenção Primária. Eram 17 bilhões de reais o orçamento em 2018 e quando nós saímos era superior a 25 bilhões e criamos o maior programa de saúde pública desse país, que é o Previne Brasil. A remuneração para o município, ela é proporcional a o que acontece de melhoria de indicadores. São 7 indicadores. Um deles é cadastrar a população no Conect SUS, né? Você hoje entra aí no seu smartphone, vai lá no Conect SUS, tem se você tomou a vacina, se você pegou o medicamento da farmácia popular do Brasil, a verificação da pressão arterial é um dos indicadores, a verificação da hemoglobina glicada é outro indicador. Isso por quê? Porque a gente precisa controlar os fatores de risco das doenças cardiovasculares. Então, idealmente, todos os problemas, 80% dos problemas, devem ser resolvidos na atenção básica. Com o Previne, nós criamos um ranking para avaliar o desempenho da atenção primária nos municípios. No meu estado, o estado da Paraíba, nós temos 223 municípios. O que você poderia pensar? Que a cidade de João Pessoa, a capital, é a que tem melhor atenção primária à saúde. Pois bem, dentre os 223 municípios, está na colocação 218. Sério? Então isso precisa melhorar, não é? É como um coração que está... Porque o prefeito lá é ruim. Por isso você vai se candidatar? Nós temos que oferecer o nosso nome, porque tem essa história que a esquerda ganha as eleições no Nordeste, né? Isso em parte se deve à nossa comunicação que precisa melhorar, não é? Então, temos 4 ministros, ex-ministros do governo Bolsonaro, o ministro Rogério Marinho, que hoje é o melhor senador da República, o líder da oposição no Senado. Nós temos o ministro Gilson Machado, o ministro João Roma e eu. Então, é gente boa, nós somos uma tropa de choque do Bolsonaro na região Nordeste. Vamos oferecer, no caso meu e do Gilson, o nosso nome como candidato de João Pessoa e de Recife, para com gestões eficientes. O Gilson é candidato também? O Gilson é candidato. Para que com as gestões eficientes a gente reverta essa história que só a esquerda ganha lá. Porque na realidade esse cidadão, ele continua enganando as pessoas do Nordeste. Mas ganhou aqui também. Vota mal, São Paulo votou mal. Ele ganhou aqui dessa vez. São Paulo vota mal. Mas isso foi um efeito colateral do Dória, que ficou o tempo todo... Você acha que é o Dória? Calcinha? Enchendo o saco lá com o negócio da pandemia, fecha tudo. Enchendo o saco, então aquilo ali atrapalhou o Bolsonaro e ferrou com ele. Mas fez flexão com o Queiroga, mas lá também... O Calcinha brigou com você. Também parece que não foi tão fácil assim quando você chegou lá. Teve uma resistência do partido também, né? Isso é normal, né? Ali, Ferreira ficou meio pé da vida. Isso é normal. Mas o presidente Bolsonaro disse a mim, Queiroga, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que têm característica pro legislativo e outras que têm pro executivo. Sim. Você é um executivo, então você vai para lá, vai dialogar com as pessoas do partido, né? Porque isso não é só João Pessoa. Sim. Mas, porque o que acontece? O 22 hoje é uma legenda forte. Porque o Bolsonaro, até grande, o Valdemar falou, o Bolsonaro não é normal. Então, né? O Valdemar mas quem manda? Falou, porque o Bolsonaro tem força, onde ele chega. Mas quem manda? O Valdemar? Quem manda é o povo. Não. Quem manda? O dono do partido ou o Bolsonaro? Não, quem decide essas questões... Quem escala? É o partido com o presidente Bolsonaro, que é a principal liderança política do PL. O PL era um partido de centro, né? Alguns chamam de centrão isso, né? Tinham 20 e poucos deputados e o presidente Bolsonaro, com a força fantástica dele, ele chegou a 99 deputados federais. O partido hoje é um partido que tem princípios bem definidos, o decálogo do PL, por exemplo, obedecer à Constituição,
nós somos contra o aborto, nós defendemos o direito das pessoas portarem armas para se defender. Nós somos a favor de uma gestão eficiente. Então, aqueles parlamentares têm que seguir esse decálogo que é o defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. E eu, como eu trabalhei com o Bolsonaro durante 2 anos, eu conheço bem o Bolsonaro. Então, por exemplo, o Bolsonaro colocou 23 ministros. Como é que está agora? O sujeito não sabe nem quem são os ministros. É verdade. O ministro da Comunicação, ele foi apresentado lá no dia. Ontem ele o gabinete na tal da live, é porque é muita gente, a gente não dá. Na tal da live dele na terça-feira, ele descobriu que a ministra não era médica. Né? Porque antes ele falou que era médica. Lembra? E aí depois não sabia qual era o instituto dela. Esqueci. Né? E que só tinha o Serra. Quer dizer, peraí. E agora, o Ricardo Barros não era médico, foi ministro da Saúde. O Eduardo Pazuello não era médico, foi ministro da Saúde. O importante não é questão de ser médico ou não ser. Tem que ser uma pessoa que entenda de saúde pública e que não se acumplicie com essa famigerada esquerda corrupta que o PT é a melhor representação. Mas você acha que você leva lá ou não? Como é que tá lá? Como é que estão as... O importante é a pesquisa. Você tem 66% o PT na eleição, né? Não, João Pessoa, o presidente... Não, João Pessoa, tô falando do Em João do Pessoa, estado, para você ter uma ideia, em 2018, Bolsonaro ganhou no primeiro e no segundo turno. Em João Pessoa? Em João Pessoa. E em 2022, a diferença do cidadão que está aí no Palácio do Planalto para o Bolsonaro foi de 900 votos. Então, Bolsonaro, ele é muito forte. Bolsonaro é forte. Em João Pessoa. Mas no estado, João Pessoa é uma cidade maravilhosa. Johnny People, que cidade, hein? A cidade de João Pessoa é a bola da vez. O cavalo está passando selado. Então, precisa alguém que monte no cavalo de maneira adequada. Por que é a bola da vez? Porque João Pessoa está desenvolvendo bastante o turismo, porque a cidade de João Pessoa tem uma localização geográfica privilegiada. Roda Viva. Não é? Nós somos o extremo oriental das Américas. É uma cidade que não tem edifícios grandes, é uma cidade que tem uma perspectiva boa na saúde, na educação, é a terceira capital mais antiga do Brasil, então podemos ter no nosso centro histórico uma oportunidade excelente para o turismo. Agora precisa de gestão eficiente, né? Não podemos ter 30 secretários, 29 secretários municipais, incluindo as secretarias executivas. Tem que diminuir o tamanho dessa máquina. Carreta furacão. Diminuir isso aí, fazer companheirada, como o Bolsonaro. Turismo forte então, a companheirada lá, vai perder mas emprego. João Pessoa é lindo. Tem que levar o Sami pra Tambaba, viu? Levar o Sami no Roda Viva lá. Gosto muito de João Queiroga, queria agradecer. Deixa eu passar o Instagram. Põe o Instagram aqui do Marcelo Queiroga, bater um papo aqui. Você precisa voltar aqui. Precisa voltar aqui com mais tempo pra gente conversar. Ó, tem uns seguidores aí do Marcelo Queiroga. Tá aqui o livro dele. Marcelo Queiroga, ele foi ministro da Saúde naquela época brava da pandemia. Pegou a bucha. Ficou um bom tempo. Pegou uma bucha danada. Eu sou o Tomou porrada. Eu sou o único ministro que saiu de um plantão noturno para assumir o Ministério da Saúde. E as pessoas falam que o Bolsonaro é complicado. E o Mandetão? Cadê o pico do Mandetta? Tô esperando até agora. O Mandetta, lembra do pico dele? Sim. Bolsonaro não é complicado, né? O Bolsonaro são 3 botões. O rubucão lá que eles fazem. Apertar no botão de gestão do ministro, aí vai bem. Tem que apertar o botão. Muito bem. Ó, deixa eu usar também. Isso aí. Ó, entra lá nas redes sociais do Marcelo Queiroga, agradecer a presença dele aqui e convidar todo mundo para conhecer esta bela capital do Nordeste, que é João Pessoa, capital da Paraíba. E aqui vamos torcer aí para que o povo da Paraíba tenha um bom prefeito, né, agora. Com certeza. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem, dito isso, Samidana quer falar alguma coisa ou não? Ele quer ir pra Tambaba. Piriri pororó? Eu tô preocupado com o kart, porque eu dirijo muito mal, então eu tô pegando o Queiroga. Tem que estar preocupado com Vou levar o Queiroga pro Queiroga kart. fica lá pra atender. Eu, o Delário e o Tony Canaã. Faz o break aí, Reginaldo. Vamos pro break, por favor.